Opa! Glória a Deus! Aleluia! Bom dia na paz, bom dia na bênção. Se de repente você for ver esse devocional na parte da tarde, boa tarde. Ou de repente é noite, então boa noite. Mas, normal, o nosso devocional, às 7 em ponto, né? Aleluia! Frio, mas eu tô de blusa, glória a Deus. Deixar o pessoal entrando aí, né? Glória a Deus. Deus abençoe você que está entrando, Deus abençoe. Já vai compartilhando também, né? Cadê o Santiago? Já entrou? Pai Santiago, já vai compartilhando também aí, viu? Eita, aleluia. Glória a Deus. Estou aqui no meu sofá. Falei, o melhor lugar para trazer uma palavra é no sofá. Amém? Estou aqui com lapela. Acho que fez um barulho que eu mexi nele, né? Mas amém. Glória a Deus. Se fez algum barulho aí, desculpa, tá? Estou sem retorno. E é isso aí, o pessoal tá entrando. Bom dia, bom dia. Deixa eu ver quem mais entrou, não dá para ver, né? Mas bom dia. Bom dia na paz, bom dia na bênção. Primeiras horas, primeiros minutos que você acordou, primeiras horas, né? Já vamos ouvir, meditar numa palavra muito forte. Oh, glória a Deus. Eu amo essa palavra que eu vou ler para vocês aqui. Amém? Vamos orar? Vamos iniciar então nosso devocional à luz das Santas Escrituras e vamos orar, falar com Deus, né? Pedir a bênção dele sobre esse devocional, sobre a tua vida. Você que está indo trabalhar agora, né? Você que está indo no ônibus, está no carro. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém? Se você puder fechar os seus olhos, por gentileza, né? Está no ônibus, né? Aproveita, relaxa um pouquinho, fecha os olhos. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai eterno, bendito. Pai, neste momento, Senhor, eu me curvo diante da Tua presença. Nessas primeiras horas da manhã, desse devocional, para essa pessoa, para este irmão, para esse visitante ao nosso canal. De repente, passou, viu, entrou, está aqui ouvindo esta oração. Pai, eu peço a Tua bênção sobre cada um. Eu peço a Tua unção de paz, de amor. Meu Deus, dá um dia abençoado. Dá um dia coordenado por Ti. Ó soberano e eterno Deus, visita a vida desse irmão, visita a vida dessa irmã, Pai. Visita esse povo, visita Teus filhos, Pai. Derramai a Tua unção e a Tua graça de bênção. E que essa palavra, Senhor, venha falar em cada coração. Que possa mudar histórias, Senhor, pensamentos, conceitos, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que eu Te peço, meu Deus, nesse momento. Derramai a Tua palavra, derramai a Tua unção de graça e bondade em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer um amém? Amém? Glória a Deus. Então vamos lá? Queridos, é o seguinte, hoje fui incumbido de trazer essa palavra, né? Eu estou aqui na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Eu estava lendo essa passagem e me trouxe grandes aprendizados e eu quero dividir com você, amém? Olha o que diz aqui, 1 Timóteo, tá? Primeira epístola de apóstolo Paulo a Timóteo. Olha só o que diz aqui. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado, olha que humildade de Deus. Quero já chamar a tua atenção só para essa primeira parte aqui. Olha o que nós aprendemos com Paulo, com o apóstolo Paulo aqui, ele já dando uma grande aula a Timóteo. Por quê? Deixa eu só fazer uma breve introdução. Paulo, ele considerava, como nós vamos ler aqui, Timóteo como um filho, um verdadeiro filho na fé. A gente já vai ler essa parte. Mas aqui ele já está ensinando ao filho dele, a qual ele tanto estimava, tanto amava. Ele já está ensinando Timóteo uma grande lição. Que lição é essa? Humildade. Você pode repetir comigo aí? Humildade. Paulo fala para ele aqui, olha assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo,
Olha isso aqui. Segundo o mandado de Deus, nosso Senhor, nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. O que eu estou falando que humildade é essa? Que ele coloca toda a sua carreira ministerial 100% dependente de Deus. Ele não bate a mão no peito dizendo eu sou o apóstolo tal, da maneira assim, tal, não. Ele coloca 100% na dependência de Deus. E essa carta, o que Paulo está mandando para Timóteo? Ensinando a Timóteo. Paulo manda uma carta para Timóteo, uma carta como se fosse uma carta particular, uma carta para Timóteo, ensinando a Timóteo, dando orientações a Timóteo, como que ele iria sair ou sobressair de algumas dificuldades na igreja lá de Éfeso. Vamos continuar lendo para você entender? Então eu parei aqui, ó, mandado de Deus, né? Nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Meu Deus, é difícil sair desse primeiro trecho aqui, né? Mas eu vou ter que dar continuidade. Vamos lá. A Timóteo, meu verdadeiro filho na graça, olha isso, na fé, desculpe, meu verdadeiro filho na fé, graça e misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai. Que interessante isso aqui. Vou ter que ressaltar isso aqui também, ó. Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Queridos, eu estava meditando um pouquinho só nesse trecho aqui para você entender o que Paulo, como que Paulo considerava Timóteo. Porque filho na fé. Timóteo ele tinha um chamado de Deus para o ministério. E Timóteo, ele foi, vamos colocar assim, ele foi aluno de Paulo. O apóstolo Paulo foi que discipulou Timóteo. O apóstolo Paulo pegou Timóteo e abraçou como um verdadeiro filho. O que eu aprendo com isso e passo para você? Adote alguém como um filho para ensinar. Olha o que Paulo diz aqui, ó. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Ele chamava Timóteo de filho na fé. O que um pai tem que fazer para um filho? Todo pai que quer ver o filho bem, né? O que um pai tem que fazer? Ensinar. É isso mesmo. Ensinar. E o que Timóteo, desculpa, o que Paulo está fazendo com Timóteo aqui? Está ensinando. Está ensinando ele, porque Paulo ele deixa uma grande responsabilidade a Timóteo. Então Paulo pega e escreve essa carta particular. Pode ver que em todas as cartas de Paulo não tem esse prefácio aqui de saudações, é diferente. Pode ver as cartas que ele manda às igrejas, totalmente diferente. Opa, totalmente diferente. Então Paulo, ele tem esse cuidado, esse tremendo cuidado de ensinar Timóteo. E ele chama de filho. Nunca seja, preste muita atenção, nunca seja egoísta a ponto de não querer ensinar as pessoas, de adotar uma pessoa como um filho. Não é que nós que temos os cabelos brancos queremos saber de tudo, não é isso. É porque o tempo nos leva a isso. O tempo traz o conhecimento, o tempo traz a experiência para nossas vidas. E o que Paulo estava falando aqui para ele? Você é meu filho e eu tenho muito para te ensinar. E Timóteo, com certeza, abriu seu coração para aprender. Amém? Então vamos lá, ó. Vamos aqui. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Aí ele vai, lança as palavras de bênção. Olha que interessante. Paulo colocando Timóteo como seu filho e lançando as palavras de bênção. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus. Aí ele vai e se coloca também debaixo dessa graça. Olha que super humildade de apóstolo Paulo. Ele coloca aqui, ó, graça, misericórdia e paz da parte de Deus. Ele vai falar, nosso Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso aqui é só a introdução, né? A saudação de Paulo, né? O prefácio da carta de Paulo, dessa epístola de Paulo a Timóteo. O que Paulo escreveu para ele? E Paulo então começa a ensinar Timóteo aqui, a alertar Timóteo de algumas coisas que estavam acontecendo na igreja. Mas eu quero trazer ainda
essa alerta, essa recomendação para você. Adote alguém. Pegue alguém. Pastor, eu sou jovem ainda, eu tenho 20, eu tenho 30, eu tenho 35, mas adote alguém. Ensine o que você está aprendendo, ensine, discipule alguém. Por que Paulo fez isso? Paulo estava ensinando Timóteo. Olha, cuidado, os cuidados. Ele fala sobre as falsas doutrinas que estava tendo na igreja. O meu foco não é nem sobre as falsas doutrinas, mas o cuidado que Paulo tinha com Timóteo. Os ensinos e os alertas que Paulo tinha com Timóteo. Por quê? E aqui vem a grande revelação na palavra, porque, olha só o que Paulo diz para ele aqui, como te roguei quando parti para a Macedônia. Quer dizer, antes de Paulo antes de partir para a Macedônia, Paulo entrega uma grande responsabilidade nas mãos, olha que coisa linda, nas mãos de um jovem. Eu não sei qual era a idade de Timóteo, eu não sei se era 20, se era 30 ou até um pouco menos, eu não sei. Só sei que Timóteo era jovem. Timóteo pega uma grande responsabilidade que era o quê? Vamos ver aqui o que é a grande responsabilidade. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse, olha o segredo aqui, para você de repente não conhece a carta, né? Olha onde Paulo deixou um jovem tomando conta de que igreja? De Éfeso. Então, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensine outra doutrina, que não dê outro ensinamento, que não conduza o povo ao erro. Mas por que Paulo tinha essa preocupação? Porque Éfeso era uma cidade muito idólatra. Éfeso era uma cidade onde tinha muitos deuses. E um principal deus que eles tinham, que era uma deusa que chamava Diana, onde tinha um grande templo ali. E esse grande templo atraía grandes multidões, atraía muita gente. E olha que interessante. E Paulo, sabendo como que era Éfeso, Paulo começa a dar as dicas para Timóteo. Olha só, vamos ler aqui, aonde eu parei aqui. Então vamos ler de novo o 3 para poder trazer a justificação do texto. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir alguns que não ensinem outras doutrinas. Por quê? Porque estava acontecendo. Vinha o povo de fora, vinha outras pessoas a Éfeso e terminava entrando na igreja e queriam trazer outras doutrinas, queriam trazer outros tipos de ensino. E Paulo está aqui, ensinando, né? Trazendo a sã palavra, trazendo um discipulado pessoal, vamos dizer assim, foi por carta, vamos dizer, um discipulado bem próximo, ensinando a Timóteo o que ele vai fazer. E eu traduzo para os dias de hoje e falo para você. Você tem ensinado as pessoas o que você tem aprendido, o que você tem recebido de Deus, né? Ensinar para as pessoas, olha, não faça isso, sabe do negócio? Faz diferente que dá certo, né? Porque você tem uma experiência a mais, você tem um estudo a mais, você tem uma cabeça diferente, porque você já está um pouquinho além dessa pessoa. Então Paulo estava bem além de Timóteo e Paulo começa a dar alerta para Timóteo. Vamos ler aqui? E ele começa então a alertar a Timóteo aqui no capítulo 1, verso 4 agora. Nem se deem, olha isso aqui, a fábulas ou genealogias intermináveis. O que é isso que Paulo está alertando a Timóteo? Que vinha aquele povo que vinha com contendas, com genealogia diferenciada, falando das coisas, mas não sabia nem o que estavam falando. Então Paulo ele alerta Timóteo exatamente isso, para Timóteo ficar atento, ficar alerta, né? Para não dar ouvido a essas fábulas. E vamos ler o restante aqui. Que mais produzem, olha isso aqui, gente, que interessante, que mais produzem questões do que edificações de Deus. Sabe aquelas discussões
que começa, só um paralelo aqui, né? O pH da água que Jesus foi batizado era tantos por cento, isso aqui. Olha, o tecido da roupa de Jesus era, sabe, essas questões teológicas que não te levam a nada, que não traz salvação, que não traz conteúdo. Então Paulo já alertava, olha que carta atual para nós aprendemos. Olha que preocupação, olha que preocupação de Paulo tinha aqui com Timóteo. Até nisso, olha, não dê ouvido a essas intermináveis discussões que produzem questões e não traz edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Quer dizer, preste atenção. Timóteo, alerta com essas coisas. Paulo está trazendo um ensino a Timóteo. Vamos ler aqui o verso 5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. É Paulo trazendo de novo a Timóteo a consciência de todos esses problemas que existiam lá na igreja de Éfeso. Porque, pelo que entendemos, Timóteo, ele ficou responsável por esta igreja. E Paulo, como seu pai, como ele diz aqui no verso 2, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. E ele coloca a graça, ele coloca a misericórdia, ele coloca a paz de Deus, que ele vai e entra debaixo dela, como eu disse, que é o nosso pai. Então, Paulo, ele tem um cuidado tremendo em mostrar a palavra de Deus, em mostrar, alertar Timóteo, abrir os olhos daquele jovem Timóteo, que já pega uma grande responsabilidade, uma igreja lá de Éfeso. E vamos ver o que ele diz aqui no verso 6. Do que desviando-se alguns se entregavam a vãs contendas. Ele falando para Timóteo, o mesmo conselho, né? Olha, cuidado, Timóteo, porque tem muitos que se entregam às vãs contendas, brigas, dissensões. Aí eu vou e dou um alerta aqui. Parece que parece que Paulo estava falando o quê? Para a igreja, olhe para mim aqui, para a igreja atual. Sim ou não? Deixe seu comentário aí, fale aí. Parece ou não parece um pouco com as nossas igrejas? Parece ou não parece um pouco com as igrejas atuais? Parece que essa carta nem foi para Timóteo há mais de 2000 anos atrás, mais ou menos isso, né? Parece que está sendo para agora, está sendo para o já, né? Para o aqui e agora. E olha o que ele diz aqui no verso 7, ó. Querendo ser mestre da lei e não entendendo nem o que dizem e nem o que falam. Que era o pessoal, né? Os falsos mestres chegavam na igreja trazendo ensinamento da lei. Olha, a lei diz isso, a lei diz aquilo, mas na verdade eles não sabiam nem o que estava falando. E Timóteo, por ser um jovem, Paulo está aqui alertando ele. Timóteo, presta atenção nisso. Abre os teus olhos com isso. Por quê? Porque vem esse tipo de ensino errado para as igrejas. Vem esse tipo de ensino, pessoas, né, que infiltram nas igrejas, né? Vamos lá, chega uma pessoa de uma igreja A na sua igreja, outra da igreja B, outra da igreja A, outra da igreja B, enfim, o alfabeto inteiro vem para uma igreja. E quando chegam lá, quer infiltrar as coisas, né? Sem saber nem o que estão falando, sem saber o costume, e querem trazer a lei de uma forma totalmente errônea para que venha conduzir a igreja. Diz que Paulo está falando com Timóteo. E ele vai aqui no verso 8. Sabemos, olha o que Paulo diz aqui para Timóteo. Sabemos, porém, que a lei é boa. Olha só, Paulo sábio. Ele não está abolindo a lei. Paulo não está reprovando a lei. Mas olha para quem que é a lei. Isso que é importante você entender. Nós temos o entendimento. Olha para quem que é a lei. Ó. Sabemos que a lei... verso 9, né? Não, 8, desculpa. Sabemos, porém, que a lei é boa. E se alguém dela usa legitimamente, ele está afirmando, sabemos que a lei é boa, mas se alguém usa dela legitimamente. Agora aqui no 9 que começa, ó. Sabendo isso, que a lei não é feita para o justo. Claro, para quem anda corretamente, né? Diz que quando a pessoa faz o bem, não existe a lei contra ele. É igual você está correto, está dirigindo habilitado,
Então, se você for parado numa blitz, o que vai acontecer com você? Nada, o cara vai olhar, o seu documento está correto? Tá, claro, está correto, então beleza. Se você for parado numa blitz, o que vai acontecer? Nada com você, porque seu documento está certo. Então, a lei, ela vem para punir quem? Os que estão fora, exatamente, da lei. É isso aí, os que estão fora da lei. A lei vem para punir os que estão fora da lei. Então, Timóteo, por ser um jovem ainda, aprendiz de Paulo, né? Mas com uma grande responsabilidade de estar ali conduzindo a igreja de Éfeso, olha o que acontece aqui, vamos lá? Ele traz essas dicas, sabendo isto que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos. Os obstinados, olha aí, para quem que é a lei, ó, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas. Aqui é só um trecho, hein? Olha só para quem que Paulo descreve para quem é a lei. Então, vinha uma turma, vamos falar assim, uma galera, vinha um pessoal para a igreja de Éfeso, falar de leis que eles não sabiam. Vinha trazer peso de uma lei que eles nem sabiam. Então Paulo dá uma breve aula a Timóteo, colocando Timóteo como filho, colocando Timóteo ali, né, como um aprendizado. Olha, está aqui Timóteo, anda dessa forma aqui. Cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos mestres, melhor dizendo. Cuidado, Timóteo, eu estou te alertando porque eu já tenho experiência. Então, muitas vezes, né, nós que já temos cabelinho branco, que já tem uma estrada aí pela frente, né, nós trazemos um conselho, é claro que não sabemos tudo. Nós estamos também aprendendo, mas essa meninada, o pessoal mais novo, a gente tem que trazer um conselho. É por isso que Paulo ele chama Timóteo de meu filho na fé. Meu filho na fé. E você tem que adotar alguém. Você sabe mais um pouquinho, você tem uma idade que pode ensinar, traz isso para essa pessoa. Meu tempo já está quase encerrando, senão você chega no seu trabalho e eu não finalizo, né? Então, olha só, sabendo, verso 9 de novo. Sabendo isso, que a lei não é feita para o injusto, mas para os injustos. Já falei sobre isso, né? Vamos para o 10 aqui. Não falei o que é parricidas, né? De repente alguém fala, mas o que é parricida, matricidas, homicídio, todo mundo já sabe. Mas para você entender, está tudo dentro da mesma classificação. Parricida é aquele que mata o pai. Matricida é aquele que mata a mãe. E homicida é o que mata o homem que mata outra pessoa. Tá bem? Então tudo isso estava acontecendo. Tinha fundo, tinha... notícia para Paulo que estava acontecendo isso lá em Éfeso. Então, a preocupação de Paulo com o jovem Timóteo foi tão grande que ele não escreveu só uma carta, vamos dizer assim, uma epístola, mas escreveu duas. Nós estamos na primeira ainda. Amém? Então vamos aqui, verso 10. É isso mesmo, como diz meu amigo, meu irmão, Diácono Santiago. Amém, família? Vamos lá. Verso 10, já estou quase encerrando. Olha só para quem veio a lei. Dentro disso aqui, dentro dessa orientação, para quem que é a lei. Por que ele está falando isso? Porque no verso 7 nós lemos que os falsos mestres, aquelas pessoas queriam falar da lei, mas não entendiam nem para que servia uma lei. Então Paulo está ensinando Timóteo para que servia a lei. Para quem que era a lei? Para que Timóteo, quando estivesse nessa situação, ele soubesse falar. Por isso que é bom estar sempre aprendendo, por isso que é bom estar pedindo orientação. Tá? Nós nunca sabemos tudo. Eu não sei tudo, estou longe, estou distante de saber tudo. E eu também tenho o meu mentor, que eu procuro, que eu pergunto para ele, porque não sabemos tudo. Amém? Então vamos lá. Olha aqui, cadê verso 10, né? Olha só para quem que vem a lei. Para os fornicadores, para os sodomitas, sodomitas, meu Deus. Olha só como Paulo já tinha essa preocupação. Os fornicários, né? Não vou entrar nesse detalhe, você sabe o que é. Se não souber, procura no dicionário. Não vou explicar isso aqui agora não. Para os sodomitas foram as cidades que Deus, a cidade que Deus destruiu pela promiscuidade de homem com homem, mulher com mulher. Pecado, a Bíblia condena, é pecado, amém? Não vou entrar nesse assunto também.
até por causa do tempo, mas em outro momento a gente pode falar mais sobre isso. Ó. Para os sodomitas, para os roubadores de homens. Olha isso aqui, eu quero falar bem rapidinho sobre isso aqui. Por que Paulo fala para os roubadores de homens? O que é isso? É que roubavam os homens? Não. Roubava pessoas, colocava como escravo nessa cidade. Então Paulo combate o trabalho forçado, o trabalho escravo, né? Aliás, porque eles faziam muito isso. Então Paulo adverte Timóteo, o filho dele, na fé. Eu já estou quase encerrando, nós vamos agora, roubadores de homens, para mentirosos, João 8,44. Lembra quem é o pai da mentira? É o diabo. Então, então Paulo está divertindo Timóteo também para ficar atento com esse tipo de gente. Por quê? Porque era cidade idólatra, uma cidade que tinha uma deusa chamada Diana. Então o pessoal era mentira, era prostituição. Olha, uma cidade terrível, terrível. Depois você procure estudar sobre a cidade de Éfeso, que você vai ver o que eu estou falando é verdade aqui. Para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina. Para isso que serve a lei. A lei, Paulo está ensinando, porque estavam ensinando errado lá, né? Os falsos mestres. Não sabia nem falar da lei, estavam falando de lei sem saber o que era lei. Então Paulo dá uma aula aqui para Timóteo. Amém? Colocando ele como filho. E eu encerro aqui falando no verso 11. Conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado o que me foi confiado. Olha que humildade. Paulo ele começa esse primeiro assunto aqui, que são as falsas doutrinas, né? Ele entra com esse prefácio aqui, Paulo apóstolo, sendo muito humilde, ensinando, dando uma lição de humildade para Timóteo. E ele fecha esse primeiro assunto aqui no verso 11, e ele fala, conforme o evangelho da glória de Deus. Amém, amém? A glória de Deus, glória a Deus, bem-aventurados os que, a glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. E eu encerro aqui, amém? Espero que você tenha entendido esse primeiro tópico, foi muito rápido, né? Não dá, meia hora não dá tempo, mas espero que você tenha entendido a preocupação de apóstolo Paulo com Timóteo. Timóteo estava numa igreja grandiosíssima, igreja grande, rica, né? Igreja lá em Éfeso. Por isso que fala aos Efésios, né? Então, é uma igreja grandiosa e Timóteo, ainda com sua pouca experiência, e Paulo ensina a Timóteo, dá um alerta a Timóteo. Isso aqui já foi a primeira parte. Quem sabe a gente volta trazendo uma segunda parte desse ensino de Paulo a Timóteo. Esse cuidado do pai Paulo, vamos falar assim, ao seu filho Timóteo na fé, pela graça, pela misericórdia e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você possa ter aprendido um pouco dessa experiência aqui, dessa carta, esses primeiros versos dessa carta a Timóteo. Amém? 1 Timóteo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. Quero orar por você e já encerrar esse momento aqui, esse devocional um pouco mais longo, mas para a palavra que nós trouxemos aqui, muito pequenininho o tempo. Pai, em nome de Jesus, eu estendo as minhas mãos sobre o teu filho e tua filha, sobre esta casa, que rapidamente, Pai, tão apressadamente nós lemos aqui 11 versículos, Senhor, dessa carta maravilhosa de Paulo ao teu filho Timóteo. Meu Deus, nós aprendemos humildade, aprendemos, Pai, alerta nas nossas vidas, que nós possamos aprender com Tua palavra, que nós possamos aprender, Senhor, cada dia mais de Ti. Abençoa essa pessoa que está chegando no trabalho agora, essa pessoa que está se levantando talvez para ir para o trabalho agora. Meu Deus, derramai a Tua glória, a Tua unção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe, um grande abraço, lembrando você que toda segunda-feira e quarta às 7 da manhã tem devocional aqui no canal. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, deixa seu like, deixa aí o seu comentário em nome de Jesus e compartilha esse vídeo aí com mais pessoas. Deus abençoe, tchau, bom dia, bom trabalho.